Então, vamos dar continuidade ao livro Obreiros da Vida Eterna, da série do André Luiz, pelo Chico Xavier. Nós paramos nessa parte, que começa aqui. O interlocutor sorriu, fez uma pausa e continuou. Esta a definição científica dos nossos amigos, que como nós outros antigamente, só possuem o recurso de diagnosticar e analisar nas minudências anatômicas. Arabescos de ouro sobre a areia do Saara não tornariam o deserto menos árido. Assim, a terminologia brilhante sobre o quadro escuro do sofrimento. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessam a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetra o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. É interessante quando ele fala desse conceito moralizador, né, e que é um processo gradativo, porque se a gente às vezes acredita, a gente às vezes vê o mundo como está, né, em várias nuances, e acredita que não foi modificado muita coisa. Mas se a gente parar e analisar lá bem para trás, você vê o quanto que já mudou, o quanto que mudou em vários sentidos, né? Em vários preconceitos que ainda existem, mas que já foi modificado em várias... Eita, espera aí, pessoal, só um segundo. Podem ir falando alguma coisa aí, que o meu cachorro está ali meio preso. Espera aí, só um minuto. A Sani falou em muitos anos atrás, eu vejo às vezes que há pouco tempo, né, ainda fazemos coisas assim. A gente começou a conversar agora, e a Sani falando do zoológico, né? Olha como a gente já está mudando a ideia de zoológico, de cuidado com os animais, de respeito à vida dos animais. A gente tem melhorado, a gente melhorou, né? Porque até há pouco tempo atrás a gente não tinha respeito pelos animais. E agora a gente tem respeito pelos animais, né? Está começando a ter, pelo menos. É verdade. Desculpa, pessoal, mas é porque eu fico sozinha, então tive que correr ali para ajudar o cachorro que estava meio preso. Deixa eu mostrar aqui, peraí, mostrar minha tela. Esse negócio aqui é torto, mas vai ficar assim mesmo. É isso. Aqui a gente, antes estava até falando, né, sobre esse respeito com os animais, né, que estávamos falando de zoológicos, né, do aprisionamento desses animais para o nosso bel prazer, né. Existem lugares de recuperação, mas existem zoológicos que é só para o prazer humano. Você colocar uma baleia dentro de um aquário é de uma perversidade enorme, né? Porque ela tem um oceano gigantesco e ela fica restrita num lugar. Então, assim, são coisas que a gente vai modificando. Ainda existe? Existe. Tem quem curta? Tem quem curta ainda. Mas uma boa parte já tomou consciência do quão nocivo é aquilo ali para os animais. Você aprisionar outro ser humano, existe, a gente está vendo aí, está sofrendo, mas não tem ainda um movimento grande da humanidade para parar, mas já tem uma grande parte da população mundial se rebelando e não deixando ficar parado. As coisas que estão acontecendo contra outros humanos. Tem melhorado, mas é gradativo. A gente, às vezes, quer que seja mais rápido, mas nem a nossa consciência vai melhorando aos poucos, né? A gente vai tomando noção
de nós mesmos aos poucos. E nessa recuperação, nessa restauração do nosso eu interior, é que a gente vai modificando o que está ao nosso redor, né? Deixa eu voltar para o texto. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa. Isso, eu estou repetindo, mas é porque eu me perdi um pouco quando levantei. Em processo restaurando a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta terrestre, da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que ele deve guerrear os estados inferiores de si próprio, mas também lhe fornecendo o remédio eficiente e salutar. Faz muitos séculos, afirmou Plotino, que toda a antiguidade aceitava como certa a doutrina de que, se a alma comete faltas, é compelida a expiá-las, padecendo em regiões tenebrosas, regressando em seguida ou a outros corpos, a fim de reiniciar suas provas. Soa um pouco olho por olho, dente por dente, né? Assim, meio que, não olho por olho, dente por dente, mas um pouco de você fez, você vai pagar. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros da humanidade, o conhecimento da transitoriedade abrir uma parte aqui, deixa eu ver. Falta, desse modo, lamentavelmente, aos nossos companheiros da humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Barcelos calara-se por instantes, enquanto eu lhe ponderava a extensão da competência. Com justificada razão, possuía ele o título de assistente, porque não era um simples irmão auxiliador, mas profundo especialista no assunto a que se dedicara, fervoroso. A conversação dele valia por um curso rápido de psiquiatria sob novo aspecto, que me cabia aproveitar em benefício próprio para as tarefas marginais do serviço comum. Desejando traduzir minha admiração e contentamento, observei, reconhecido. Ouvindo-lhe as considerações, reconheço que o missionário do bem, onde se encontre, é sempre um semeador de luz. Ele, porém, pareceu não ouvir minha referência elogiosa e prosseguiu noutro tom, após longa pausa. O meu amigo examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles. Pisamos no momento outro solo. Referimos-nos às necessidades de esclarecimento dos homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros, pelos laços de consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência
conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. É interessante isso que ele fala, né? Porque muitas famílias, às vezes, você vê tantas desavenças, né? Assim, é claro que existe lá o amor entre as pessoas, mas parece que as pessoas não se encaixam direito, né? Dentro daquele grupo. E quando você está distante quando você está vendo por fora, né? E algumas atitudes dentro de determinados grupos. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, os personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Identificando em si, deixa eu subir mais um pouquinho, questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado, que adquire recordações, não obstante menos precisas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. E nessa categoria, meu amigo, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas, que, a seu turno, se conservam em posições opostas à verdade, presos à conceituação acadêmica e a rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos, que de loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhe faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelam a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. Eu ouvindo isso aqui, eu estou pensando assim, a gente está é interessante que a gente está vivendo um mundo em que a gente está vendo pessoas que estão parecendo, assim, estão parecendo meio maluquinhas, né? Desse jeito. Os extremos, né? Esses extremos que estão parecendo, estão meio que enlouquecendo as pessoas. Assim, falar, né, enlouquecer, às vezes, sei lá, nem sei se é o termo, mas eu vendo essa conversa aí dele, eu fico imaginando, né, ontem uma das minhas irmãs comentando que viu uma pessoa fazendo um Pai Nosso e colocando independente de questões políticas, gente, mas colocando o presidente lá, o ex, como Jesus Cristo, colocando ele como Jesus Cristo. E aí eu fico imaginando assim, gente, a que ponto a gente chega, seja de um lado ou de outro, eu não estou vendo, mas esse fanatismo que a gente está vivendo agora, e de muitas pessoas, né? E é no mundo todo, a gente não pode falar só de coisas que as pessoas estão ficando tão, que parece que estão ficando um grupo muito grande de gente meio perturbado, não tá, não? Eu tô vendo essa história assim, eu falei assim, gente, será que não tá tendo muito trabalho lá para eles nesse sentido? Não, porque as pessoas estão meio, um grupo, não tô falando que é muita gente, mas aquele pequeno grupo parece meio ensandecido, às vezes, né? E não é assim, é um recrudescimento de opiniões muito egoístas, né, até,
de um cegamento que não é pequeno. O Brasil, quase que metade da população estava a favor dessa coisa meio completamente nonsense, né, de um retrocesso, e você vê pessoas instruídas, né, então, a favor de posições que você às vezes não acredita, né, pessoas que estão a favor de que outro país possa intervir no nosso país, na nossa soberania. Não vou nem continuar, porque a fala aqui é muito política do que eu estou falando, e você fica sem acreditar, né, que possa existir certo tipo de coisa, como o que acontece com a humanidade, assim, você vê, às vezes, uma fragilidade de pessoas que estão numa situação de guerra, que estão sofrendo muito. Eu não digo só em Gaza, não. Eu digo em várias cidades, vários lugares que ainda estão em guerra, na África, no Oriente Médio, e a população em si está sofrendo muito. Parece que a humanidade está realmente ensandecida, né? Parece é um infortúnio tão grande, né, que às vezes você fica sem acreditar. O que eu posso fazer? Hoje eu estava, na hora que eu estava fazendo a oração, aqui de manhã cedo, fico cedo aqui no computador, escutando a música, fazendo prece, eu estava pensando que eu estava pensando e pedindo, né, ao universo que cada microcosmos, que é a nossa família, que é o nosso lar, possa, individualmente, cada um se transformar em seres do bem, para que isso possa se propagar mais e mais. Que esse núcleo pequeno entre nós aqui, que são agora, nesse momento, somos 8, possa propagar mais e mais amor e paz aos nossos conhecidos, e que as pendengas lá, qualquer que tenha entre os familiares, possam ser dissolvidas e as pessoas possam buscar a sua paz e o seu amor interior, o Deus que habita em cada um de nós, para que possa propagar cada vez mais, porque a transformação vem do indivíduo. Porque o coletivo, a gente viu desde o início da leitura que demora, né? Que demora. E esse hospício, né, que a Diva estava falando, mais ou menos, que está aqui ao redor, é angustiante, muitas vezes. Vou voltar lá para o texto. Eu fico indo e voltando para poder ver se vocês estão falando. Opa, peraí que eu voltei, mas não voltei. Peraí, deixa eu ver onde eu... Esses, em particular, são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos, que de loucos incipientes prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito da enfermidade ignorada. Tão só porque lhe faltam água viva da compreensão, luz mental, que revelam a entrada da paciência, da tolerância em favor da redenção própria. Aí ele continua aqui. E são muitos semelhantes casos angustiosos, indaguei, por falta de argumentação à altura das considerações ouvidas. O assistente sorriu e esclareceu. Oh, meu caro, a extensão do sofrimento humano, nesse sentido, confunde-se também com o infinito. Barcelos ia prosseguir, mas retiniu, sonora, uma campainha singular, convocando-nos aos preparativos da oração. Era preciso atender. Acho que começou a ficar...
E agora a gente vai começar um novo capítulo. Capítulo 3, o sublime visitante. Reunidos em pequeno salão iluminado, observei que a atmosfera permanecia embalsamada de suave perfume. Recordou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Não, recomendou-nos, desculpa. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tornando-nos à dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara, estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Olhei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino, em cujo interior poderiam abrigar-se, à vontade, 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave empenho: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazendo-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se, ignoram-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Interrompeu o curso da palavra, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que, lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do passado à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras. Em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista. Entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o entranhado amor às coisas santas. Após longo intervalo, destinado à nossa preparação mental, tornou ele sem afetação. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore, a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. Interessante, porque me veio aqui à mente, nesse momento, quando ele fala para projetar as forças mentais na tela cristalina, como se fosse uma ligação a um vórtice, né? Que não deixa de ser uma ligação a um vórtice que vai sendo projetado toda essa energia, né, amorosa e de paz que eu fiz essa conexão. Eu achei bacana essa parte que ele fala dessa projeção, né, de projetar as forças mentais nessa tela.